Curso de Excel, aula 1. Características e usos. Nós vamos dar aqui recomendações muito importantes para as empresas que utilizam planilhas como se fosse assim uma solução geral, que fazem seleção de candidatos para emprego de escritório, fazendo exigência de Excel e apostando nessa ferramenta como se ela fosse a solução de todos os problemas e ignorando aspectos que nós vamos explicitar aqui, tá? Nós vamos falar de uma lenda muito comum aí, que é: consigo fazer tudo em Excel. Hoje o Excel é um software que realmente, se você deixar, ele leva o homem à lua, tá? Mas ele tem vários aspectos que tornam ele um software inseguro, às vezes inadequado, e provoca atrasos nas tarefas de escritório ou fuga de informações, tá? Outra lenda: se você souber Excel, vai conseguir trabalhar em qualquer empresa. Hoje as empresas já dispõem de bancos de dados, de aplicações web, elas tratam as informações de banco de dados de outra forma, correto? Gerentes utilizam planilhas para análise, só que hoje nós temos Power BI, né? Nós temos armazéns de dados, nós temos muitas ferramentas para dar as análises que esses gerentes precisam de forma segura e objetiva, né? Outra lenda: se você sabe utilizar o Excel bem, você não vai precisar de bancos de dados. Lê do engano, porque vocês vão ver na frente que o Excel não é um banco de dados, tá bom? A manipulação do Excel, quando você tem acima de 10 mil registros, ou até antes disso, se torna extremamente cansativa, propensa a erros de digitação, de alteração e até de formatação. Bem, então nós vamos falar o que o Excel é e o que ele não é, e deixar a cabeça de vocês bem preparada para as suas escolhas de aplicativos de análise. O Excel é um aplicativo auxiliar de análise numérica de fatos e tendências, né? Você tem análises gráficas em softwares hoje, em plugins de web muito melhores. Você tem Power BI, você tem SQL para fazer as suas extrações de dados, que tem uma forma de trabalhar muito melhor e muito mais rápida, adequada a grandes volumes de dados, né? Ele é um aplicativo auxiliar de análises gráficas, porque certas análises, quando envolvem uma quantidade de registro da ordem de 100 mil para milhão, né, ele fica extremamente lento, né, e começa a ter aquelas sobreposições de labels que atrapalham a leitura. Outra coisa, ele é um aplicativo para armazenamento de dados temporários e já trabalhados de alguma forma. Nós vamos ver no item vantagem e perigo, tá? Ele é temporário. Pensa bem, uma planilha dessa de análise que veio com dados consolidados para um gerente e algum empregado interessado, né, pega estes dados num pendrive e passa por e-mail para alguém, ou pega o próprio pendrive e leva para fora da empresa. Pensem nisso, né? Certas empresas têm muita preocupação com seguranças de dados, né? E, no entanto, não se preocupam com isso, com a fuga de dados através de planilhas. O que o Excel não é? Aplicativo para entrada de dados. Não adianta você pegar e falar assim: ah, não, tem as macros, tem os diálogos de Excel, né, que eu posso trabalhar os dados e tal.
Porque antivírus também, às vezes, eles acham muito ruim das macros, né? Dependendo das versões de Excel, ela não carrega as macros corretamente, tá? Ele ainda também não é um banco de dados, tá bom? Não é banco de dados de forma nenhuma. Banco de dados tem um tratamento de buffers intermediários, tem um tratamento para entrada de dados em grande volume online, né? Entradas simultâneas, que o Excel absolutamente não tem, tá? O bloqueio do Excel é proibitivo. O bloqueio de banco de dados é por registro, tá? Depois, aplicativo para compartilhamento de dados. Ele não é aplicativo para isso. Ou seja, você fica aqui trabalhando aqui com a planilha, aí coloca ela disponível para 3, 4 pessoas que atualizam ao mesmo tempo os dados. Não recomendo de forma nenhuma, tá? O bloqueio de registros do Excel não tem bloqueio por registro, né? E a ordem de atualização fica por vezes muito caótica, né? Ele não é adequado para isso, tá? E nem para você enviar a planilha por e-mail, por causa dos volumes, quando tem uma grande quantidade de dados. Para isso se utiliza bancos de dados, telas web, tudo bonitinho, tá? Como é a forma moderna. Ele não é também um aplicativo para emissão de relatórios, tá? Você vai ficar ali, ó, amassando barro, formatando coluna de acordo com o comprimento, aí fala assim, vou despejar isso num PDF, no formato A1, depois a pessoa vai imprimir no A3, aí fica comprimido e tal. Não se presta para isso. Isso vai fazer o profissional de Excel que está mexendo com seus dados perder uma enorme quantidade de tempo e o trabalho vai ficar porco, né? Ele também não é aplicativo substituto de linguagem de recuperação de dados. Para isso nós temos Excel, tá? O processamento nós temos o SQL. O SQL é uma linguagem padrão e otimizada, né, com índices para manipular grandes quantidades de dados, tá? E recuperá-los de uma forma assim muito bem feita, né? Com muita velocidade, toda otimizada, utilizando os índices do banco de dados, tá certo? Bem, então vamos agora falar dessa vantagem e perigo que nós citamos anteriormente, né? Como a cada vez que você vai fazer uma análise, você pede um extrato de uma grande quantidade de um banco de dados, né? No mínimo assim, 5.000 registros, 100.000 registros, a planilha expõe a segurança de dados da sua empresa, tá certo? É como eu falei, se alguém pegar esses dados num pendrive e levar para o concorrente, ele está sob domínio de uma amostragem, né, de informações da empresa que possibilita ele tirar muitas conclusões, tá? A grande preocupação deve ser a concorrência, né? Principalmente no tocante às licitações e compras da empresa, tá? Porque isso aí vai fazer com que o seu concorrente saiba o tipo de proposta, a categoria dela, o nível de preços que você vai apresentar na concorrência, né? E, por esse motivo, as planilhas devem ser trabalhadas e apagadas logo depois. Aí você fala assim, mas e o trabalho feito para conseguir aqueles dados ali? Eu vou jogar fora 100.000 registros, como você falou? A sua salvaguarda é a sentença SQL, que foi utilizada na exportação de dados lá dentro do banco de dados. A sentença SQL está guardadinha lá, está documentada. Disparando ela, executando, você vai ter novamente essa planilha. Então, faça isso. Recomende que, após a análise, a planilha deve ser apagada. Bem,
Quantas fórmulas e macros dadas como o verdadeiro milagre do Excel, elas são boas mesmo, tá? Você pode fazer formulário e tal. Agora, é o correto, né? Veja bem, os fontes armazenados nos programas das linguagens que a gente mexe, né? Pascal, Delphi, linguagem C, né? VB, tudo isso, a gente coloca cada fonte organizado em um documento separado, tá? As scripts web, mesma coisa, seu ASP que você usou, PHP, seu JavaScript, lá suas folhas de estilo, tá tudo em arquivos, documentos separados. No entanto, no caso de planilha, as fórmulas, né, e os dados ficam no mesmo pacote. Vocês acham isso seguro? Né? Nós temos, todo mundo conhece, de quase 40 anos de prática, a quantidade de documentos do Office que a gente pega corrompido, você tenta abrir, não consegue mais. Né? Você utilizou um doc lá, fez atualizações nele, um belo dia você vai tentar abrir, não consegue. Aí tem que pegar o backup. Né? Mesma coisa com planilha. Né? O maior desgosto que as pessoas têm, faz várias atualizações, aí o backup é feito à noite, a pessoa trabalhou de manhã, meio expediente, 4 horas, ela perde 4 horas do serviço dela quando a planilha corrompe, porque o backup é de 4 horas anteriores, é da noite anterior. Tá certo? Então, é preciso ter em mente, né, os usos corretos de planilha, tá? E é disso que nós vamos falar agora, ó. Então, devido aos aspectos, tudo que nós falamos, né, a análise que é feita no Excel, imediatamente, você pode até salvar, tá? Imediatamente você deve disponibilizar, né, para soluções que tratam arquivos do tipo CSV. Você vai pegar, né, as células com o valor final, tem o formato que joga só o valor trabalhado pela macro, pelas fórmulas e tal, né, para exportação. Exporta para arquivo do tipo CSV, né, e aí trata com programas para colocar nos formatos web mais comuns, HTML e PDF. Mas não é PDF, resultado de impressão de grade de planilha, não, tá? É um PDF, resultado da impressão, né, do resultado tratado, né, numa ferramenta que manipule arquivos do tipo CSV. Aqui pelas planilhas nós temos tratamento de CSV até com JavaScript, tá? Nós temos com linguagem C também. Aí vocês podem fazer os programas bem feitos, tá? Para isso. Então, o que a empresa vai fazer? Tem lá o analista que mexe com Excel, ele fez o produto temporário, passou para o programador, tá? E o programador vai fazer a ferramentinha de leitura daquela exportação em CSV para apresentação, tá? E a apresentação de dados para gerente não é na forma de grade com todos os dados, não. É na base daquelas pastinhas que você abre. Ah, quero analisar, por exemplo, um gerente de banco de tal filial, né? Aí vai lá, dá clique e abre a filial. Dentro da filial, ele abre lá os gerentes de conta. Aí vai lá, clica em um gerente de conta. Aí vê lá o resultado que ele quer das contas daquele gerente. Ou seja, tratado por categoria. Nenhum gerente de alto nível fica olhando linha por linha uma planilha Excel para fazer a análise, não. E se for gráfico também, vocês já viram os gráficos de pizza, quando eles ficam com muitos intervalos, é impossível de ler. Portanto, resultados de análise de dados de Excel
tem que ir para softwares, tá? Que abrem os resultados por categoria. E o melhor software para isso são as páginas HTML com JavaScript para o gerente poder abrir as partes que interessam para ele. Tá bom? Não usem planilhas como solução geral. Não pensem que ela é um milagre. Não pensem que ela é garantia de emprego, né? Não pensem que ela é banco de dados. Tá bom? Utilizem planilha da forma correta, conforme descrito aqui nessa aula. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 1.